Olá, meu amigo. Olá, família. Shalom. Hoje eu queria bater um papo com vocês. Quero ser bem breve. Quero falar sobre unidade e a restauração de duas casas. Casa faz referência a reino, tá? E é necessário que a gente esteja dentro da verdade, porque a verdade é a palavra do Altíssimo. E a palavra do Altíssimo, ela é dada de graça. De graça dá, de graça recebeste, tá? O assunto que eu quero tratar, talvez você nunca ouviu isso. Eu mesmo, o tempo que eu estava dentro do sistema religioso, eu nunca ouvi isto que eu vou compartilhar com você. O judaísmo hoje ele é mentiroso porque ele oculta essa verdade. E o cristianismo é uma fraude, porque ele não quer que você saiba disso. Desde o início de tudo, o princípio de tudo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o, o nome do filho ele já é ocultado, porque o filho ele participa desde o princípio junto com o pai até no final. Na sua Bíblia talvez esteja escrito lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. É um termo completamente adulterado. Deus é a referência a várias divindades, mas eu quero dizer para você que o texto original correto é: no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Você sabe o que é Elohim? Elohim significa a pluracidade, a manifestação total do Todo-Poderoso, a participação do Pai e do Filho. Então, se você tiver ousadia e você tiver coragem, risca aí da tua Bíblia o nome Deus e escreva por cima, coloque Elohim, que é a manifestação total do Pai e do Filho, tá? E para que eu venha explicar para você sobre a restauração de duas casas, é necessário que eu comece para dizer que o pai e o filho, né, teve a participação, eles criaram o homem e a mulher e colocou no paraíso esses dois indivíduos, né? E ali uma árvore foi plantada, a árvore da vida. E claramente que esses dois indivíduos aí, o homem e a mulher, eles transgrediram as leis e eles foram expulsos desse paraíso. E é aí que começa toda essa plano maravilhoso. Vale lembrar que o Messias, o Altíssimo, o Salvador, ele fala que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Claramente, lá na tua Bíblia também, os gregos escreveram que ele é o alfa e o ômega. Não, ele diz que ele é o Aleph e o Tav, o começo e o fim. Não é alfa e o ômega, tá? Então, quando esses dois indivíduos foram expulsos lá do paraíso, depois, claramente, que eles tiveram filhos, né? E eles se transgrediram, cometeram várias transgressões durante toda a sua genealogia. E de dentro dessa bagunça toda é chamado um homem chamado Abraão. E ali o Altíssimo chama Abraão do meio do teu pai, do meio da tua parentela, e fala a ele, e diz que farei da tua descendência como o pó da terra. Se é que tu podes contar o pó da terra. Olha aí, começa aí uma grande promessa. Depois Abraão vai ter um filho chamado Isaac. Também o Altíssimo chega diante de Isaac e fala: olha, Isaac, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Isaac vai ter um filho chamado Jacó. Também o Altíssimo chega diante de Jacó e fala: Jacó, você será pai de multidões,
Você será pai de nações. E sabe o que é multidões e nações? É gentios, tá? Segura aí. Às vezes nós pensamos tão pequeno, né? Mas nós temos uma tão grande promessa desde lá de trás. E depois disso, desse evento com Jacó, novamente o Altíssimo aparece diante de Jacó e muda o nome dele. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque de ti frutificarei e multiplicarei uma nação, uma multidão de nações que sairá de ti. Olha só, essa promessa não é para Jerusalém, tá? Multidão de nações, tá? Olha quantas coisas que esconderam de você. E dessa descendência aí de Jacó, então, nós vamos entender que vai aí sair 12 filhos, que vão ser as 12 tribos que nós conhecemos hoje, as 12 tribos de Israel. Talvez você não tenha muita, assim, liberdade para poder ler esses textos, porque o sistema religioso te enganou. Falou que hoje você vive pela graça e que você não vive mais debaixo da lei. Então você acaba desprezando as promessas que o Pai fez lá no início. Claramente que nós não vivemos debaixo da lei, sim, nós vivemos debaixo da graça, porque o Altíssimo, ele enviou o teu Filho para cumprir uma nova aliança. Mas só que eles renegam tanto as leis que eles continuam cumprindo o dízimo, porque o dízimo é uma lei, não é do período da graça. Vamos lá. Depois desses 12 aí, vai sair então aí Davi, o trono de Davi, na qual o povo tanto pede um rei, e aí o Altíssimo lhes concede um rei, Davi. De Davi vai nascer então seu filho Salomão, um homem que desagradou profundamente a Deus, né, o Altíssimo. Ele não guardou os mandamentos, ele não guardou a aliança, ele não cumpriu os estatutos. E aí Elohim chega diante dele e fala assim: olha, não habito mais em casa dividida, não habito mais em casa feito por mãos de homens. E assim ele divide essa casa em 2 reinos. Até hoje o homem ele tem dividido reinos. Por quê? Porque ele tem feito divisões, sabe? Tem assim estabelecido denominações. Eles não querem se ajuntar, não querem estar junto, não querem caminhar junto, só vive debaixo de divisão. E isso desagrada o coração do Altíssimo. Dessa divisão aí, depois que Salomão ele comete tantos pecados, e o Altíssimo então rasga o seu reino, ele vai dividir essas 12 tribos em 2. 10 tribos para compor o reino do norte e 2 tribos para compor o reino do sul. O reino do sul, então, vai ser estabelecido hoje, como nós conhecemos, Jerusalém, aonde lá está Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essas outras 10 tribos, elas são, então, escravizadas pela Assíria. Depois eles se misturam com as nações, se ajuntam com os ídolos dos assírios, e a história nos conta que eles sumiram pelas nações, eles se tornaram os gentios. Já deu para poder observar que eu e você, nós somos gentios, nós somos a descendência da casa de Efraim. Eles omitiram isso de nós, tá? Nós temos descendência de Efraim. Todos os indígenas, todos os afros, todos os italianos, portugueses, espanhóis, são todos descendências da casa de Efraim. Muito bem. Daí, então, vai nascer o Messias. O Pai envia o Messias, que é da descendência da casa das 10 tribos, das 10 tribos dispersas pelo mundo gentílico,
Da casa de Davi, então, vai sair o Messias, o Salvador. E ele começa o seu ministério lá na Galiléia e na Samaria. A palavra nos conta que Samaria foi justamente a capital de Efraim. Olha lá, um grande detalhe. Ele começa o seu ministério justamente aonde era a terra das 10 tribos. Tá? E ali ele compõe 12 apóstolos, representando cada tribo. Você muito bem entende que Judas, ele foi excluído desse projeto. E os homens, então, buscaram alguém que pudesse completar esses 12. Lá no livro de Atos diz que eles tiraram a sorte e escolheram lá um tal de Matias. Quero lembrar também para você que às vezes a vontade do homem não é a vontade do Altíssimo. Matias, ele não era um homem escolhido pelo próprio Elohim, porque a palavra diz que foi tirado sorte, ou seja, eles chegaram lá num consenso da vontade deles, escolheram um homem para ser apóstolo. Mas esse não era o apóstolo. O apóstolo escolhido foi escolhido pelo próprio Mashiach, pelo próprio Altíssimo, pelo próprio Salvador, que foi Paulo. Paulo foi um tão grande apóstolo e assim ele compôs os 12 apóstolos. Quero que você entenda que Paulo foi o último apóstolo, não há outro apóstolo. Então, se você hoje serve a apóstolo humano, tome um pouco de cuidado, porque o Altíssimo ele escolheu e separou apenas 12 apóstolos. Na era de hoje não tem mais apóstolo, tá? Então, eu sei que você vai ficar bicudinho e tudo mais, mas a verdade ela incomoda. E eu quero dizer para você que quando o Messias ele estava lá naquela cruz, ele estava bem no meio e ao seu lado tinha 2 ladrões. Um era judeu e um era efraimita, isso mesmo. O judeu representando 2 tribos e o efraimita representando 10 tribos. Esse efraimita ele se arrependeu e ele fala assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já aquele outro que não foi salvo, o judeu, ele não deu crédito. E exatamente isso hoje que vem a prefigurar. O Messias veio para salvar e restaurar as 2 casas. Só que a casa de Judá, a casa dos judeus, eles não aceitam o Messias. Já as 10 tribos que foram dispersas pelo mundo, os gentios, eles reconhecem que hoje o Messias é o Salvador. Mas eles ainda não voltaram para casa, eles ainda estão dispersos, eles ainda estão espalhados pelo mundo. É exatamente isso que eu quero tentar falar para que você seja tocado. Para que você seja tocado que você é escolhido. Isso aqui não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho de vitória. Mas pense bem, desde Abraão, o Altíssimo ele já te separou para que você seja bem-aventurado, para que você seja bendito toda a tua semente. Então que você abrace essa visão, que você abrace essa promessa que foi declarado ao nosso pai lá no passado, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que foi confirmado. Hoje nós somos da descendência de Efraim, e que você tome posse, que você creia que o nosso Salvador, o Messias, ele veio para restaurar as 2 casas. E nós vemos lá em Apocalipse, João escreve: olha, eu vi a nova Jerusalém que desce dos céus, na qual tinha 12 pináculos, e sobre os 12 pináculos estava escrito o nome dos 12 apóstolos, que representa as 12 tribos. 3 portas virada para os 4 cantos da terra, totalizando as 12 tribos. Que você creia nessa verdade, que você se alegre com essa verdade, porque essa verdade ela transforma, essa verdade ela salva, essa verdade ela nos traz esperança.
creia tão somente, estude, busque a verdade, porque a verdade vai trazer refrigério para o teu coração. Se você crê que essa mensagem é a palavra, se você crê que ela é a verdade, compartilhe para que outras pessoas mais venham a conhecer e venham a entender dessa verdade, que somente o Messias ele é a porta, que somente ele é o caminho. Ele quer restaurar as nossas vidas, ele quer restaurar as duas casas que estão separadas. Eu vou ficando por aqui. Fique na graça e na paz do Altíssimo, que ele te cubra com as suas bênçãos poderosamente. Um abraço e até a próxima.